tem um assunto. Hoje tivemos a final da Champions, né? Do Bayern e do PSG. E vendo a Champions e vendo o Coxa jogar, parece que o esporte não é o mesmo, né? Parece que alguma coisa não diz, não condiz. Porque a velocidade de jogo. Bom, qualidade não tem como discutir, né? O Coxa não tem como competir nem com o Bayern, nem com o PSG. Mas tem algo que vocês acham que poderia ser trazido do estilo de jogo que eles fazem e que parece que estamos obsoletos, né? Parece que jogamos um futebol amador contra um futebol profissional, né? O que vocês acham dessa diferença tão gritante, principalmente em relação ao Coxa? Enzo? Fernando, vou ser sincero com você, eu discordo assim do que você comentou agora, porque na verdade o Brasil tá distante, né? Não tá... Porque assim, você tem ali na Europa, hoje, como se fosse a primeira divisão, né? Os grandes craques do mundo inteiro estão na Europa. Então, não tem como você comparar. Aí você pode jogar com 3 atacantes, você pode fazer o que você quiser, porque você tem as peças que você necessita. Você contrata um jogador da África lá, que o cara é forte, tem velocidade, você traz um cara do Egito, que nem o Salah, você traz um jogador do Brasil para fazer um meio de campo, dar uma qualidade, dar um drible, fazer 1 contra 1, você traz um Bale lá da Grã-Bretanha ali, que é um jogador rápido, então você tem N variações, né? E o Brasil, a gente fica só com os que ninguém quer, né? Porque a gente tem, na minha opinião, o primeiro nível, que é a Europa, e o segundo nível, que seria Turquia, Arábia, China, e o terceiro nível seria o Brasil. Então não dá para comparar o futebol brasileiro, não só o Coxa. Carlos? Eu concordo que parece outro esporte mesmo, mas também é uma comparação que realmente é muito complicado de fazer. Eu acho que não tem como a gente comparar. Acho que a definição assim, tipo, primeiro escalão de futebol, se o Enzo me permite, eu até colocaria mais níveis ainda. Dentro da Europa você tem uma divisão ainda dentro do campeonato. Por exemplo, você pode comparar o campeonato italiano com o campeonato inglês. O campeonato alemão só tem 2 ou 3 times que destoam muito. Então, você já teria essa divisão. Então, assim, eu acho que a gente, para trazer alguma coisa de lá para cá, talvez o ensinamento é que a gente não pode querer jogar daquela forma. Que é um ensinamento contrário. É um ensinamento que um Barroca não aprendeu. Que ele não aprendeu que a gente não pode jogar com 4-3-3, querendo tocar bola, saiu com o Wilson fazendo o que o Neuer faz, com o lateral esquerdo, nosso William Matheus, ele querendo fazer o que o moleque lá do Canadá de 19 anos lá, que o Bayern conseguiu achar um moleque no Canadá que joga bola, cara. O cara é tão bom que colocou o Alaba de zagueiro. Então, assim, para mim, a lição que você traz é que não adianta você olhar aquele futebol e querer reproduzir ele aqui. A gente não tem condições de fazer isso. A gente tem que saber das limitações e jogar em cima das nossas limitações. César? Falar, César. Não, é o seguinte, é que não dá para comparar porque vamos dizer, a paridade cambial não nos permite nem concorrer com a Grécia. Você veja que a Grécia veio e levou o Rafinha, né? Tava jogando muita bola no Flamengo, conquistou um monte de título, declarava amor eterno ao Flamengo, e veio aqui, mesmo aí com 35 anos, levou ele. Então, assim, não tem como, tá? A gente, infelizmente, apesar de sermos produtores de jogadores, os jogadores nem mais estão jogando nos clubes aqui, né? Então, você vê lá o Firmino, acho que jogou quase nada aqui, não sei nem de onde ele veio, do Bahia, sei lá de onde lá, mas quase não jogou. Eu nem lembro dele ter jogado aqui. Firmino, César, é do Figueirense, tá? Firmino, no Figueirense. Mas você nem lembra dele ter jogado aqui, assim, não foi um cara que se destacou aqui no Brasil antes de explodir na Europa. Então, é difícil, não tem como comparar. Lá você tem os melhores dos melhores dos melhores. Aí você tem, como o Carlos falou, o segundo escalão é Itália, terceiro escalão Portugal, quarto escalão Grécia, Ucrânia, e depois, infelizmente, América do Sul, né? Então, você ainda acha que o Flamengo, o River Plate ainda estão num nível muito acima financeiro, e futebol é um esporte financeiro, meus amigos. Assim, quem tem mais tem o melhor plantel, tem a melhor qualidade. A gente que não tem, como o Carlos falou, né? Tô só corroborando, a gente tem que não adianta querer copiar. Então, talvez um conceito ou outro, mas não adianta que não dá para aplicar. Então, a gente tem que se limitar ao que a gente pode fazer
de fazer como o Enzo lembrou no começo do programa aí, falando assim do Grêmio do Filipão, e era isso mesmo. O Palmeiras tinha Roberto Carlos, tinha Antônio Carlos, Kleberzinho, meu Deus, Djalminha, e o Filipão com Emerson, com Jardel, ele conseguia equiparar forças. Então, é isso que a gente tem que fazer. Se eu tiver que jogar um dia com os caras, né, até na seleção brasileira, para equiparar forças, os caras tem que ser na força. Infelizmente, a gente tá para trás. E o Campeonato Brasileiro nem se diga, né? Nosso campeonato tem graça porque a gente agora é um campeonato disputado. Ele é ruim, mas ninguém consegue ganhar 3 ou 4 partidas seguidas. Então, eu não consigo te dizer quem vai ser o campeão brasileiro. No começo do campeonato, todo mundo apostava no Flamengo, aí tá aí o Flamengo caindo pelas tabelas, então, quem vai ser o campeão brasileiro? Agora começa o campeonato alemão, eu já sei, pode falar, Bayern campeão. Campeonato espanhol, ou Barcelona ou Real Madrid. Então, pelo menos isso aí ainda aqui tem um pouco mais de graça, né? Bom, meus amigos, eu acho que agora a gente está entrando num terreno pantanoso, hein? Já vou explicar por quê. Vejam bem, é bom que a gente se lembre do que a gente está falando, porque é natural no futebol a gente às vezes cair em contradição, né? Todos nós, mas para a gente lembrar isso daqui para frente, né? Quando o Pastana assumiu, tá? E o Carlos comentou isso, qual que era a missão do Pastana? Modernizar a forma do Curitiba jogar. Porque ninguém aguentava mais fazer um gol e ficar rezando para não acontecer nada para a gente tomar um gol, né? Isso eu lembro bem, né? O Pastana veio, porque ele é um cara mais moderno e tal, tem um outro conceito de jogo. Aí ele trouxe o Humberto Louser, tá? E ele trouxe o Barroca, que conforme o Carlos também comentou, os dois tentaram esse estilo de jogo. Teve a onda Jorge Jesus, né? Que veio pro Flamengo e inegavelmente revolucionou o futebol brasileiro, no sentido de que todo mundo queria copiar, né? E aí, agora a gente volta para o Jorginho, né? Tudo bem que o Jorginho já estava na gestão do Pastana, mas assim, será que não é um retrocesso, né? Ou pode até ser que não, talvez vocês tenham razão. Temos o Curitiba, o DNA dele é um outro estilo de jogo, ou nós não temos condição financeira de ter um elenco para fazer esse tipo de jogo, então vamos voltar um pouquinho e jogar um futebol mais simples, né, de contra-ataque, sem propor jogo. Pode ser que, beleza, dê certo, mas vamos lembrar, né, porque senão daqui a pouco a gente vai estar pedindo de novo para trazer um técnico ofensivo, porque o Jorginho é um retranqueiro que não sai do lugar. Então vejam como essa observação que o Fernando fez, fazendo esse paralelo aí com a final da Champions de hoje, e diga-se de passagem, o Coxa Branca que assistiu a final da Champions não é um Coxa Branca raiz, certo? Pode até estar com o celularzinho ali de olho e tal, mas vale essa reflexão, né? Porque, na verdade, a gente, contratando o Jorginho, talvez a gente esteja fazendo um retrocesso. Ou não, se a gente preferir se fixar mais naquela questão da identidade do Curitiba e tal. Então vai ser legal a gente acompanhar aí como é que vai ser daqui para frente, mas eu vou sempre lembrar desse nosso papo de hoje, porque eu acho que vai ser legal a gente ver como vai ser a evolução do nosso entendimento daqui para frente em relação à forma como o Curitiba vai jogar. Mauro, se você me permite, cara, eu penso assim, ó, a modernização não pode correr do 8 ao 80. Você não pode chegar num dia e falar, como a campanha do Samir falou, não, a gente vai ter 60% da base num ano, 70% no outro ano. Cara, os jogadores que você vai promover já estão aqui. Você não vai, tipo, do dia para noite, você estala o dedo, o teu jogador passa a jogar bem, merece ser titular, merece estar no teu elenco profissional. E eu sou a favor da utilização da categoria de base, tá? É só um exemplo. A modernização ela passa mais por uma situação assim, vamos jogar num estilo ofensivo, não, vamos jogar no toque de bola. Eu acho que isso tem que ser construído passo a passo. Você não pode chegar a achar que, porra, beleza, contratei um diretor de futebol agora, contratei um técnico que joga assim, e agora eu vou jogar assim, e que vai dar certo, e a gente tem 10 anos para fazer funcionar, vou aguentar a pressão da torcida, tal, porque o futebol tem o time que cai, tem o time que sobe, você depende de grana entrando, se o teu time tá mal, você não vai ficar 10 anos com um sócio pagando com um time mal, você não vai ficar 10 anos com patrocinador te pagando.
Então eu acho que é algo que sim tem que ser feito, mas ele tem que ser feito de uma forma estruturada. Você não pode passar do dia para a noite, tipo, pô, vou lá, saio do Argel, ou melhor, mantenho o Argel dizendo que vou propor jogo, com a justificativa de que vou propor jogo. Aí eu saio do Argel e vou pro Humberto Louser. Saio do Barroca e vou pro Jorginho. Isso só mostra que você não sabe o que você quer fazer. Que você está perdido e indo em cima do que, neste momento, é o que me parece ser melhor. Tá? Embora eu queria que o Jorginho viesse também, tá? Porque neste momento é o que eu vejo que é o que nós temos. Mas para mim é isso, assim, a modernização, e não é só do clube como um todo, né? E a gente fala de toda a questão estrutural, de você entender o clube como um clube de futebol, tentar captar receitas de outras formas e tal. Mas ela não pode ser feita do dia para a noite, ela não pode ser no estalar de dedos você achar que vai fazer subir 9 caras da base para o teu time e eles vão conseguir render como rendiam na base. Não é assim que nenhum time nunca conseguiu. O Barcelona não foi o Barcelona na troca de uma gestão de presidente, entendeu? Real Madrid não foi trocando presidente uma vez que ele se transformou no que se transformou. E nos times do Brasil também, não foi assim. Nessa questão da diferença, eu vejo uma diferença também grande na formação da base dos clubes, porque você vê nos jogos, o deslocamento dos jogadores é totalmente diferente. O cara domina a bola, já tem um outro aparecendo para receber. Tem um pouco de... já além do técnico, de saber como se posicionar, né? Porque, por exemplo, várias vezes a gente pega o coxa, o cara pega a bola, sai correndo, ninguém corre, ele olha pro lado, não tem para quem tocar, né? Então, eu acho que uma coisa que falta no Brasil, falta pro coxa, ou nesse coxa hoje, é deslocamento, né? O jogador, assim, sempre reclamou que vai só mais um pro ataque com o cara, então, e tem que pensar, mesmo jogando num sistema mais defensivo, num sistema que as pessoas apareçam para jogar, né? E não ficar só dependendo também da bola parada. Mas em relação aos jogadores, eu acho que a discussão é até inútil, né? É mais... Fernando, vou fazer uma pergunta até pro César responder e pro Enzo responder, se me permite. Quando a gente estava falando da questão de modernizar a estrutura, ainda nesse tema, que eu acho bem, bem legal isso. Por exemplo, a base joga... Que jeito que joga a base do Curitiba? É como o Barroca arma o time tocando a bola ou é como o Jorginho arma o time? Porque é importante que o clube tenha uma filosofia de jogo. E essa filosofia tem que vir da criação. Você não pode esperar que o teu time vai ser um time no profissional ofensivo se você cria ele para jogar atrás. Você não pode esperar que um time seja defensivo se na base você está criando ele para jogar para frente. Então você tem que ter uma identidade, e isso tem que ser uma identidade... Assim, lógico, não é que vai fixar todo técnico vai jogar no 4-4-2, ou todo técnico vai jogar no 4-3-3, ou no 3-5-2. Não é isso, mas você tem que ter uma filosofia dentro do teu clube de como que você pretende que o teu clube jogue, e essa filosofia tem que vir desde as tuas categorias de base, para que a tua formação seja centrada nessa forma. Quando um jogador suba para o profissional, ele esteja adequado a esse sistema de jogo. O que vocês pensam? Isso não existe, cara. Isso não existe no Brasil. Cada campeonato que acaba, desmonta o time inteiro, manda embora o diretor, não sei o que, monta outro time. Isso não existe. É até bonito falar, seria bem lindo, mas não existe. No Brasil, desconheço um clube que tem essa filosofia, gostaria de... Mas assim, Curitiba, então, pior, cara. Todo ano a gente monta um time novo. Até que, assim... É treinador novo, é diretor de futebol novo, essa vez ainda ficou, mas assim, via de regra muda tudo. Não tem, igual partido político, cara, não tem filosofia. Ô César, eu acho que o Carlos e vocês tocaram num ponto, assim, pra mim, primordial hoje no futebol. Tá? Se o Curitiba quer ter futuro, é a categoria de base. E o planejamento de como o clube deve jogar tem que partir da categoria de base. Então investe num bom treinador, coloca a categoria de base, traz jogadores que vão se adequar a esse esquema já na categoria de base. Por exemplo, vamos jogar, não podemos jogar igual o Manchester United, né? Não tem como jogar igual o Manchester United. Vamos pegar um time ali mediano, como que é um time da Sampdoria joga, por exemplo, né? Ele joga assim, joga assado, como que joga? Vamos buscar uma maneira que a gente... Nosso perfil físico mesmo aqui em Curitiba, né? Nosso perfil
pessoas mais altas, nós não temos jogadores habilidosos aqui em Curitiba. Né? Aí a SAF é Rio de Janeiro, mais pro norte, nordeste. Em Curitiba, de repente, a gente adequa um esquema de jogo que a gente possa garimpar jogadores aqui que se adequam a esse esquema de jogo, né? A gente gosta de lateral construtor, então desde a base você vai atrás de um lateral que pode ter uma altura X, vai ser construtor, né? Você precisa de um zagueiro alto que cabeceie bem para fazer gol de cabeça, desde a base você vai atrás de um guri alto, né? Você precisa de um primeiro volante que sabe sair jogando, desde a base já treina um guri. Porque, cara, tem muita gente aqui na região de Curitiba, no interior do Paraná. Você pode buscar no interior de São Paulo, você pode buscar no Rio Grande do Sul, você pode buscar no Norte e Nordeste, jogadores mais habilidosos, né? No Rio de Janeiro. E aí você monta um esquema e na categoria de base você espelha isso no profissional. É isso que o Atlético Paranaense, por exemplo, faz. Ô Enzo, só complementando, Fernando, rapidinho, é exatamente isso que quando o César estava falando, eu até cheguei a falar em cima dele sem querer. Mas é o que o nosso co-irmão faz, né? Fez durante esse período aí. Só que para fazer isso, e eu concordo 100% com o que o Carlos falou, de que não se muda do 8 para 80 da noite para o dia, tem que aguentar pressão, né? Tem que ter uma diretoria forte como o Atlético tem, o Petralha, né? Que aguenta a pressão de torcida, que aguenta a pressão interna, que vai lá e peita, porque a filosofia vai ser implementada ao longo de anos, independente do resultado de campo, né? Por isso que eu até tinha dito que tentaria manter o Barroca e tal, mas eu sei que é complicado, também um clube não sobrevive só com derrotas, né? Não tem como. Mas achar esse meio termo é difícil, né? Então, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, acho que tem que vir da base. Teve lá na gestão passada, se não me engano, teve aquele Medina, né? Que foi contratado para isso, para fazer um trabalho desde a base. Não durou 3 meses o cara no cargo, porque já teve racha interno. Então, assim, difícil, né? Não é fácil implementar isso, mas, no geral, eu concordo com tudo que vocês falaram.